olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Jesus disse assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Essa morte eternamente que ele está falando é a morte da alma. Existem dois tipos de morte. Existe a morte física, que é a morte do corpo, e existe a morte da alma. Aquele que entrega a vida para Jesus e procura viver dentro da vontade de Deus, esse não vai passar pela morte espiritual. Ele vai passar pelo processo de morte física, mas espiritualmente ele vai estar em Deus. Porque a Bíblia diz que já não mais há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem são aqueles que estão em Cristo Jesus? São todos aqueles que ouviu uma mensagem semelhante a esta e se renderam a essa mensagem, obedeceram essa mensagem e procuraram saber quem é Jesus. Começaram a dar ouvido à voz do Pai, se batizaram, se tornou uma nova criatura, e hoje eles vivem para agradar a Deus nesse mundo mal. Mas são criaturas diferentes, porque já não vive mais nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus querer, na teimosia do coração, mas vive para agradar a Deus na obediência da palavra de Deus. Então já não há mais condenação para aquela pessoa que guarda a palavra de Deus. E o que eu quero deixar para você que está me ouvindo nesta manhã, que está ouvindo essa pregação, Deus está falando com você. Entrega a sua vida a Ele. Confia nele, que o mais Ele vai fazer por você. Se ainda não houve esse arrependimento em você para ter uma vida com Deus, há uma grande oportunidade. Porque sem arrependimento ninguém verá a Deus. E ele diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não vai passar por essa morte eterna, que é a morte da alma. E se você que está me ouvindo, se você não fizer uma entrega, tem duas mortes te esperando. A morte física, que é a morte do corpo, e a morte da alma, que é a morte eternamente, se você não entregar a tua vida para Jesus. Então entrega a sua vida para Jesus, confia nele, que o mais Ele vai fazer por você, para você não ter parte nessa morte espiritual. Mas você vai passar da morte para a vida, que é a salvação da sua alma em Cristo Jesus. Então que Deus te abençoe. E faça você uma escolha. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, que o mais Ele vai fazer por você. Então que Deus te abençoe e tenha você um ótimo dia, no nome do Senhor Jesus.